Para quem não viu sábado, olha eu aqui de novo. Irmãos, a gente vai estar dando continuidade, né, do livro A Esperança para a Família. Eu fiquei com um assunto bem interessante, bem legal. Pensei que eu não tinha muito nada a ver, né? Mas o Senhor foi desvendando as coisas, mostrando. E eu espero, né, que a gente possa ter muito. Está no capítulo 4, que o tema é um amor de verdade. E eu estava lendo em casa, né? E eu estava lendo com uma pequena menina, né, uma jovem. E ela olhou para minha cara e falou assim: vixe, um amor de verdade, isso aí existe, né? E a gente vive num mundo, infelizmente, tão desiludido, que se a gente pergunta hoje para as pessoas, elas dizem que não. E, na verdade, muitas vezes elas dizem que não porque elas já sofreram tanto, porque elas já foram tão quebradas que elas não acreditam mais no amor. Mas não é isso que Cristo prega, né? Então, na recapitulação de hoje, a gente vai falar sobre isso e também conta a história de um casal, né? Quem leu o livro aqui ou não, eu vou dar uma recapitulação. Fala que muitos relacionamentos começam e onde outros terminam, online. Hoje nós vivemos na geração, né, que realmente tudo é online, onde a gente constrói novos relacionamentos, mas onde muitos acabam também, né? E fala que, portanto, a mesma rede que permite fisgar o amor da sua vida pode também ajudá-lo a levar embora. Eu achei muito interessante porque ele aborda muito a tecnologia e o cuidado que a gente tem que ter com ela. Por quê? A tecnologia ela é muito boa, o uso dela assim, é quase perfeito, mas a gente tem que ter muita sabedoria. Só que, tipo assim, eu, Mariellen, me colocando aqui, eu não tenho tanta sabedoria para colocar, para usar muito ela. Então, já está aqui, ó, que a rede ela permite fisgar o amor da sua vida. Você pode encontrar, como você também pode perdê-lo. E aí também faz uma pergunta, né? Ainda é possível viver um amor verdadeiro para toda a vida? E aí eu meio que vou perguntar aqui para os casais aí ainda casados, né? Ainda é possível viver um amor verdadeiro para a vida toda, Edivaldo? Ué, eu não sou casado, então eu preciso perguntar para quem? Para os irmãos. Pois então. A pergunta ainda é possível viver um amor verdadeiro para a vida toda? Eu acredito que sim. Por causa que o cristão ele tem que pensar dessa forma. Hoje, a maioria das pessoas elas casam com aquele pensamento: bem, se não dá certo, separa. Mas o cristão que tem o temor a Deus, ele não deve pensar dessa forma. Por isso, independente de toda esse ataque satânico que hoje ele usa, que o capítulo está falando muito da mídia, né? De formas, casais que são destruídos por causa do mau uso de uma tecnologia que poderia ser bem utilizada. Mas eu acredito sim, que é possível. Eu perguntei para outras pessoas também, né? E eu tirei essa conclusão, né? Porque se a gente parar hoje na rua, muitas pessoas ainda vão perguntar. E quantas vezes a gente não ouviu, tipo, aquele casal que fez 90 anos junto lá, e aí chega a pessoa e fala para ela: ei, fulano, o que você faz? Qual é a receita para ter um bom casamento, para durar a vida inteira e tal? Mas como o Edivaldo disse, a base é Cristo. A base é Cristo. E até conversando com a jovem hoje que estava comigo, né? E eu falei para ela, e o bom de estudar isso é que mesmo sendo solteira, a gente aprende, porque não é um assunto só para os casados, é um assunto para os jovens. Por quê? Como o Edivaldo disse, a tecnologia, a internet, ultimamente, ela tem separado muitos casamentos. Mas se eu não me preparar agora, eu também serei fisgada por ela. E continua dizendo assim, que em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do amor, esses padrões foram baixados. Antigamente, é uma verdade, os padrões eram altos. Você tinha os padrões lá e não baixava de jeito nenhum. Mas hoje, a gente vê que os padrões foram completamente baixados. Tipo assim, se você tiver qualquer coisa em comum comigo,
nós está junto. De qualquer coisa, qualquer coisa. A unha do pé igual a mim, estamos certo. E não é assim. Antigamente tinha um padrão mais elevado sobre o amor. E o amor na linguagem também de Salomão, ele diz que é assim. O poeta bíblico não se refere ao amor como a chama que logo se apaga, mas como labaredas. Por esse motivo, nem muitas águas conseguem apagar o amor. Então aqui o nosso querido poeta, o Salomão, ele diz que ele refere ao amor não como fogo, mas como labaredas que se for jogado na água não se apagarão. E continua dizendo assim que embora tanto se fale que ninguém é de ninguém e se defenda amor com leveza, sem cobranças nem compromissos, muita gente ainda bate, dentro de muita gente ainda bate um coração que deseja se entregar de corpo e alma a um amor verdadeiro. Porque muitas vezes o povo prega, né, tipo assim, ninguém é de ninguém, tem que ser umas coisas leves e tal, mas dentro da pessoa ela quer um amor que ela possa se entregar. Se entregar no sentido de que ela possa ser ela mesma, que ela possa ser sincera, que ela não tenha medo de falar, fulano, eu tenho esses e esses defeitos. Ela não tenha medo, porque ele ama ela, é um amor de verdade ali, né? E continua dizendo, né? O próximo parágrafo vai dizendo assim que é preciso deixar o que se coloca acima do vínculo do amor. É tipo assim, é preciso deixar coisas que eu coloco antes do amor. Eu tenho que amar a Deus, amar minha família, amar os meus próximos, mas eu tenho que ter uma prioridade como cônjuge, eu tenho que ter uma prioridade com quem eu quero como cônjuge, e etc. E aqui também fala, o grande segredo para a felicidade em um relacionamento que se sustenta e satisfaz. Para que essa fórmula funcione, antes que o casal venha a se unir, a orientação divina é deixar. E eu estava falando isso que é uma verdade, né? Deixa eu lembrar aqui, em Gênesis 2:24 fala isso, né? Que fala, e um homem se juntará com a sua mulher e se tornarão uma só pessoa e eles deixarão seu pai e a sua mãe. Eu já vi, assim, na minha experiência, vendo os outros, viu, irmão? Porque muitas pessoas me perguntam assim, nossa, Maria, você dá uns conselhos, mas você nunca viveu. Aí eu falo, eu não preciso tocar no fogo para saber que ele queima, né? Eu posso muito bem aprender com os outros. E aí eu já vi muitas coisas acontecerem isso. Eu acho que, por que Deus fala que a orientação divina é deixar o seu pai e a sua mãe? Porque, digamos assim, eu sou casada aqui com o Joãozinho. Casei com o Joãozinho, só que eu moro ainda no mesmo quintal com a minha mãe. Eu moro na mesma casa com a minha mãe. Um dia eu discuti com o Joãozinho lá. Minha mãe vai olhar para a cara dele e falar, não grita com a minha filha. E tudo que ele fizer, a minha mãe vai falar, não grita com a minha filha. Muitas vezes a orientação é até você não contar para sua mãe os problemas que você tem dentro de casa, ou para o seu pai. Por quê? Muitas vezes eu briguei com o João, aí eu fui lá, mãe, que não sei o quê e tal. E sabe o que minha mãe vai falar? A minha mãe vai pegar a raiva do João. E ela fala assim, João. Aí na minha casa, como sempre, né, eu tenho que perdoar o João. Vou lá, nós se reconciliamos e perdoamos. Mas a minha mãe vai olhar para a cara do João assim, eu sei o que você fez, eu não te perdoo ainda não. É tipo assim, eu fui obrigada a perdoar, porque eu convivo na mesma casa que o João, não vou perdoar ele? Vou perdoar ele. Só que muitas vezes a família, ela não perdoa. Por isso que fala que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não ficar contando para os pais essas coisas e deixar. Por quê? Não é por mal, não acredito que seja por mal que os pais vão lá. Mas pai é pai, né? Não vai querer. O marido aumentou a voz para a filha dele e vai falar, não grita com a minha filha. Você não grita com a minha filha. Entendeu? E vai quebrar os pratos tudo. Então, por isso que Deus fala, para que a orientação é que deixar. Mas a orientação deixar, isso pode ser... deixar que é para que você aprenda a ter uma nova vida. Para que você seja não mais dependente dos seus pais, mas que você também aprenda sozinho. E continua dizendo que a Bíblia não orienta os casais a abandonar os pais, mas os aconselha a renunciar à supremacia dos antigos afetos. Então, a renunciar à supremacia dos antigos afetos. E continua dizendo que deve ser mais importante do que o laço afetivo que os une. E aqui agora eu vou contar um pouco da história do William, né, e da Mary. O William e a Mary, eles eram pessoas, né, eram um casal,
E conta a história aqui que eles trabalhavam muito, porque eles queriam ter muitas coisas. Eles queriam ter uma casa, só que a casa própria. E aquela casa top, e eles eram 2 pessoas e queriam ter uma casa gigantesca. Digamos que eles eram 2 pessoas que queriam ter essa igreja aqui. É muito grande. Irmãos, às vezes eu venho aqui limpar, ou venho fazer alguma coisa, buscar alguma coisa aqui. Aqui é um silêncio danado. Aqui o eco bate. E imagina, eles estavam querendo pagar muito caro e se esforçando. E ele trabalhava como gerente, ele trabalhava no banco lá, ele fazia várias horas extras, e ele queria fazer a média assim para virar gerente. A mulher era professora de inglês, ela pegava várias aulas, e porque eles queriam ter as coisas assim extremas, 2 carros, queriam ter uma casa enorme, mesmo que não tivessem filhos, e etc. E continua dizendo que eles começaram a trabalhar tanto, mais tanto, mais tanto, que o que aconteceu? Eles começaram a ficar sem tempo um para o outro. Isso foi afastando eles. O marido, né, o William, ele foi começar, ele ia para os happy hour para ajudar, né, para fazer a média ali para o chefe, para puxar um pouco o saco para ele ganhar, né, e tal, enquanto a mulher ficava sozinha em casa. E aí que nasce o perigo, né? Conta a história de que a Mary, assim, olhando, ela estava nas redes sociais, até um dia que ela encontrou o ex-namorado dela lá, na rede social lá, e estava dizendo assim, ó, uma pessoa, era tipo assim, quando não é que você adiciona, é quando uma pessoa que ela é sugerida. E estava lá, uma sugestão de amizade, fulano de tal. E aquele ex lá, bem do passado, da juventude dela. E ela olhou e falou, vou aceitar, né? Vamos lá conversar, o que tem de mais conversar? E foi lá e começou a conversar com esse ex dela, né? E aí, que a gente não vê a maldade, né? Mas o Satanás, olha, ele viu uma porta. Falou, opa, olha aí. E aí foi o que aconteceu. O William, cada dia mais se esforçando para trabalhar, e ele ia para os happy hour de noite, chegava muito tarde em casa. Enquanto isso, a sua mulher ficava o quê? No Facebook, papeando com um ex-namorado e vivendo de lembranças e do passado. Até que um dia, né, as coisas ficaram feias. Até que um dia, intrigado com o comportamento da mulher, o marido descobriu a verdade no momento em que o celular dela ficou esquecido lá debaixo do travesseiro, né? E a história de William e de Mary se repete todos os dias, demonstrando que não há como encontrar sentido em uma relação e viver plenitude dos votos matrimoniais quando os cônjuges passam a vida bisbilhotando nas redes sociais, imaginando que a grama do vizinho seja mais verde. Essa é uma grande questão que eu estava conversando também. Eu estava lendo com ela, né, com a mocinha que estava lá em casa. E a gente estava papeando e a gente discutindo. Cada parte a gente parava e a gente discutia. E eu falava assim que a grama do nosso vizinho, né, não é mais verde. Ela só parece, é ilusão, é a internet. Quem nunca viu aquele hambúrguer dando um exemplo super bonito na internet? Ali é tudo uma ilusão. É tudo preparado para iludir, para fazer você gostar daquilo dali. É uma ilusão. Por isso que uma vez, uma jovem, ela estava conversando com um amigo, e ela fazendo muita amizade com esse menino pela internet. E eu falei, ó, vai conversar com esse menino aí pessoalmente. Por quê? Pela internet, tudo bem que a pessoa pode ser verdadeira, mas ali pode ser também uma ilusão, e você pode estar se iludindo grandemente. Como muitas empresas. As empresas, eu fui procurar na internet, eu achei mó legal. O cara estava fazendo como mostrar bonita, assim, tipo uma batata. Ele colocou a batata nos palitos, assim, para ela ficar retinha, bonitinha, e colocou numa esponjinha para ficar mais alta, e colocou dentro do negócio, ficou lá mal bonito. Um bolo lá, era bolo de papelão, com um pedaço não sei o que lá, e jogava tipo um Presto Barba por cima, para fingir que era bonita, e eu fiquei assim, indignada. Por quê? Eu estava comprando, eu tô olhando e pensando que é um bolo e é um papelão aquilo ali. E quantas vezes a gente não foi enganada? A gente olhou para aquele vestido, olhou para aquele bolo e falou, é esse daí que eu quero. Chegamos lá para comprar, não era nada daquilo. Então é isso. A internet, ela aparenta ser mais bonita. Não é. Então aqui foi a mesma coisa. Às vezes a gente olha para o gramado do vizinho e fala, ah, é tão bonito. É porque você não conhece. Eu sempre olho, eu vejo isso às vezes assim. A gente olha e fala, nossa, mas o irmão está na prosperidade. Ou nossa, está vivendo tão bem. Você não está conhecendo. Você também não sabe as lutas, se ele não conseguiu aquilo pelo suor do rosto dele e tal. E lutando coisa que você não está fazendo. Mas esse foi o ruim e o erro de Mary. Olhar, achar que a grama do vizinho estava mais bonita.
Mas continua dizendo aqui que quanto mais os cônjuges navegam pelas redes sociais, maior é a probabilidade de brigas, traições e divórcios. Quando gastamos muito tempo nas redes, em vez de com o meu cônjuge, isso acaba, né, o meu relacionamento. Essa é uma verdade. Quando eu pego para, em vez de conversar com o meu cônjuge, eu fico só na internet. E aí, gente? Quando eu tiver a sós com ele, não vou ter assunto, porque eu só estou na internet. E o que mais tem acontecido é isso. O Facebook, eu fico lá no Facebook vendo a vida dos outros, fico vendo o Instagram, invejando lá o corpinho dos outros, e vendo essas coisas. E aí, realmente, a grama do meu vizinho sempre vai ser mais bonita comigo. Porque o Instagram, o Facebook, ele tem vários efeitos lá para você colocar. Para você ficar mais bonito, para você fazer ficar bonito. Então você vai olhar e vai falar, a grama do meu vizinho é mais bonito. Só que, tipo assim, o que eu quero dizer é que o que está mais acontecendo, e é o problema da atualidade, não só com os cônjuges, não só com os relacionamentos, mas também com as famílias, é perca de tempo. O pai gasta tempo demais com a internet, ou gasta tempo demais trabalhando, e o filho também vai fazer o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. O filho vai pegar o celular dele, vai pegar o cantinho dele lá, vai sentar e vai ficar quietinho no dele. Por quê? O que você não me dá, a internet me dá. E, às vezes, isso é muito ruim. E aqui diz assim uma coisa muito legal. O casamento digno de honra tem um valor incalculável. Não pode ser comprado por dinheiro algum, porque o preço a se pagar por ele é a entrega completa um do outro. Então, o casamento bom é o que se entrega por completo. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pregador e eu achei muito bonito. E eu falei isso para umas pessoas casadas, elas olham para mim e falaram assim, você tá bem doido, esse cara tá bem doido. Aí eu falei, não, ele falou, mas ele falou no intuito de que deveria ser. Ele falou que o casal, ele tinha que ser tão íntimo que ele não tem que ter vergonha de falar nada. Ele não tem que ter vergonha de chegar e falar assim, pro seu esposo, olha, tem uma mulher lá no emprego, a bicha é bonita, ela tá dando em cima de mim. Entendeu? Você ora aqui por mim para Deus me ajudar. E aí ele falou assim, era isso que tinha que ter. Ele ser sincero para a esposa dele tinha que falar, baixa aqui, pois agora que nós vamos fazer 40 orações aqui, meu filho. As 40 madrugadas nós vamos fazer em você, porque essa mulher vai cair por terra. Esse desejo aí. E era isso, ser sincero. Tem que ter isso. Eu tenho que me entregar por completo, sendo quem eu sou. E o que mais aconteceu, o que eu vi que aconteceu de errado nesse casamento da Mary e do William, foi que eles eram sinceros, mas a sinceridade começou a virar outra coisa. Eles começaram a ter duas caras, vamos dizer assim. Uma que era bonita e o esposo perfeito, que trabalhava, e a outra, né, a que ele não mostrava. Só que um casamento é para você mostrar as suas duas caras. Casamento é para aturar isso mesmo. Mas continua dizendo que assim, enquanto William e Mary discutiam, ela também confrontou ele, tá achando que... Ela falou, você vai me confrontar, porque eu também vou. Eu sei dos seus sites. Eu sei o que você anda fazendo na internet. Eu sei dos seus sites pornográficos. E falou também assim, ó, e eu sei do perfil falso que você fez para conversar com outras pessoas. E aí eu achei muito engraçado que ele fala assim, ele abaixa a cabeça, põe a mão assim, ó, ele já estava sem cor, que conta assim, ó, pode ver, na página 37, ele estava sem cor já, na cara, e ele achava que a sua identidade secreta jamais seria descoberta. Nem podia imaginar que a mulher conhecia seus rastros no submundo da web. Eu acho que o pior erro do ser humano é acreditar que a mentira nunca vai ser descoberta. Nunca. Eu acho que o versículo que mais me assombra, graças a Deus, e o mais me conforta é aquele que fala assim, ó, tudo que tiver encoberto vai ser descoberto. E tudo que tiver coberto, né? Então Deus fala, tudo que tiver encoberto, querido, vai ser descoberto. E vai ser pior ainda que vai ser na frente de todo mundo. Então você volta atrás aí, fala a verdade, volta atrás, se arrepende. Por quê? Deus fala, o que está encoberto será descoberto. Então aqui ele ficou chateado, né? Pensava que não, mas a mulher dele já tinha descoberto tudo. E aqui falou assim as melhores coisas que eu achei, né? É digno de honra. Fala aqui que muitos casais se calam sobre suas decepções e mágoas no relacionamento. É tipo assim, como que eu posso dizer? O Edivaldo aqui é casado com a Janete, dando um exemplo, viu? E aí ela vai fazendo umas coisinhas para ele vai ficando magoado, vai ficando decepcionado. E sabe o que vai acontecendo? Ele vai criando uma dupla personalidade, como eu já disse. Essa outra personalidade dele guarda raiva, guarda mágoa e guarda decepção.
Eu não, tenho que chegar e falar, ó, filha, você me decepcionou, tô magoada com você. Vou ficar uns 2 dias assim? Vou, mas olha, vamos tentar conversar. Entendeu? E falar para ele. Deus fala que não é errado falar que você está com raiva. Deus fala, não está nada de errado você ter raiva. Deus fala que o errado é você deixar a ira te dominar. O errado é deixar a ira te dominar. Mas ficar bravo, ficar chateado com a pessoa, não há nada de errado. Desde que você também perdoe, era uma hora. E continua dizendo assim, né, que a gente não se devemos calar no relacionamento. A sinceridade é fundamental. Eu acho que a sinceridade ela tinha que estar como os primeiros princípios. Porque quando eu sou sincera, quando eu sou quem eu sou, eu consigo ter um relacionamento. Isso serve tanto para os casados quanto para os solteiros, viu? E diz que aqui que o matrimônio deve ser digno de honra, como está escrito em Hebreus 13:4. Isso significa que esse vínculo é único, não tem valor, não se pode medir, não está à venda na esquina. Dessa maneira, mesmo que alguém ofereça toda a riqueza da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado, porque o amor do seu lar ali, ele não tem preço, né? E continua dizendo que o casamento digno de honra, ele tem um valor incalculável. Olha que legal, gente. O casamento digno de honra, ele tem um valor incalculável. Deus fala isso. Então você não deve menosprezar, o seu casamento tem um valor incalculável. E continua a dizer que porque o preço a se pagar por ele é a entrega completa um do outro. Então, o preço que eu pago pelo meu casamento maravilhoso é a entrega completa um do outro. É eu ser sincera. Porque, gente, eu não sei, mas quem nunca teve uma amizade, ou vocês, o casamento de vocês, e como é gostoso você poder ser sincero. Ser quem você é, sem máscara. Porque no mundo a gente precisa, às vezes, na igreja a gente esconde um pouco quem a gente é, esconde um pouco das nossas mágoas e frustrações, para os nossos amigos e tal. Mas, gente, a casa da gente é o nosso lar. É bom quando a gente pode sentar e falar, e o povo gostar de você porque você é assim. Puro e simples. E continua dizendo que é assim, né? Quando isso ocorre, os dois se tornam um. Então já não há mais não há mais espaço para ocultar fatos e encobrir sentimentos. Então, quando eu me dou e eu me entrego completamente, não há espaço para ocultar fatos, para ocupar mentiras, para ocultar o que eu estou fazendo e encobrir sentimentos, remorsos, mágoas. Não há segredos escondidos, mas confiança compartilhada. Então, né, lembrando que, primeiro aqui, o seu casamento ele não está à venda, não coloque ele à venda. Segundo, quando isso ocorre, quando vocês se entregam um para o outro, não há nada que possa impedir. É confiança total. E continua dizendo aqui que, felizmente, William e Mary resolveram recolher os cacos. Eles não resolveram se separar, mas eles resolveram o quê? Recolher os cacos e falar, bora tentar. Não vamos desistir, não. E assim eles foram. E ali eles tentaram meio que uma terapia de casal, né? Uma pessoa de fora vir falar para eles, ajudar eles, porque via que eles dois já estavam quebrados o suficiente e eles não poderiam se ajudar. Então acharam uma ajuda de fora, né? Um terapeuta ali. Eu achei muito legal, interessante, que fala assim, né, agora. Cada um de vocês, essa é a parte mais bonita, viu, gente? Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. O marido amar e tratar sua esposa, assim como Cristo tratou a sua igreja. Eu aprendi isso e eu levo isso para a minha vida. De que o meu... como é que é a palavra aqui, meu pai? Eu tenho que olhar, tipo assim, a pessoa que eu tenho que olhar como base do meu relacionamento, de como eu tenho que ser como esposa, ou de como você tem que ser como marido, é Cristo. Eu lembro uma vez que um amigo ele olhou para mim e ele falou assim, você tem que ser uma mulher que vale a pena morrer, como Cristo morreu pela igreja. Eu falei, não tem problema. E tipo assim, e marido, você tem que ser um homem disposto a se entregar, assim como Cristo se entregou pela igreja. Mas eu tenho que ser como a igreja, uma mulher que vale a pena morrer. A igreja valeu a pena morrer para Deus. Então eu tenho que ser. E aí ele olhou na minha cara e falou assim, você tem que ser uma pessoa que vale a pena morrer por você. Agora eu faço tudo de errado, não busco nada, vale a pena morrer por mim? O homem vai olhar para mim e falar assim, não vale a pena, então...
E o marido, ele tem que ser um tipo de pessoa de que ele queira morrer por você, porque você vale a pena. E aqui vai dando também umas dicas para os homens, que fala assim, o amor que se espera de um homem é o amor sacrificial, que é o amor de Cristo, que foi a base de Cristo. Assim como Cristo deixou a glória do céu para se tornar o servo sofredor, assumindo sobre si o castigo que nos trouxe a paz, o marido deve abrir mão de desejos e ambições pessoais que trazem prejuízo à família. Cristo não poderia ser o salvador do mundo se tivesse escolhido salvar a si mesmo. E o homem, muitas vezes, ele não vai poder salvar a sua família se ele escolher só o que ele sente. Se ele escolher só o próprio ego ou tudo que agrada a ele. O casamento, às vezes, é isso. Para o marido, às vezes, é até mais dificilzinho, porque, às vezes, ele tem que abrir muito sacrifício. E continua dizendo assim, esquecer o próprio prazer para satisfazer a esposa é o caminho indicado por Deus para a felicidade. Não apenas em casa, mas em cada aspecto da vida. Então isso aí vale para a vida inteira. E aí vai dizendo, o amor que se espera de um homem é o amor sacrificial. Eu até falei para uma guria, eu falei, anote isso aí, minha filha, coloca aí no seu caderninho para você ter uma dica. Aí, o amor que vale a pena é o amor sacrificial. E aqui a dica das mulheres a mulher amada deve ao marido amoroso o respeito por alguém que nessa relação representa a figura do Salvador. Eu devo respeitar e amar, entendeu? O meu cônjuge nessa relação como a figura do Salvador. Esse respeito não coloca a mulher em posição de desigualdade em relação ao homem, mas reflete a disposição de dar valor às atitudes masculinas que exigiram entrega pessoal e sacrifício. Se nisso a mulher valorizar o homem, ele será motivado a seguir fazendo o que é necessário para a felicidade da família. Assim a mulher poderá dizer, eu pertenço ao meu amado e ela me pertence. Às vezes também um grande problema que eu vejo também é a mulher que não valoriza o homem dando maior trabalho duro. O homem dando maior trabalho duro e a mulher lá, tu não faz nada, viu? Rapaz... Tipo assim, não reconhece. Cristo dá aqui, ele está dando dica. Reconheça o trabalho que o seu esposo faz por você. Valorize ele. Porque quando você valorizar ele, ele vai se sentir mais motivado ainda para conquistar as coisas por você e a lutar por você. E aqui fala assim, que para que esse ciclo funcione, é preciso que cada um faça a sua parte, independente do outro. E agora vai como fazer isso, né? Como fazer isso faça cada um sua parte. Fala que como fazer isso, descobrimos a dinâmica do amor e respeito no relacionamento conjugal. Essas coisas têm que andar junto. Respeito e o amor, mútuo. Não se pode perder o respeito. A partir do momento que você perde o respeito, corre atrás, porque ele não pode sair de sua casa. O respeito saiu, ali o problema vai ser mais difícil. E aqui fala as consequências da falta da valorização, que fala assim, depois do casamento, ele permitiu que aqui fala do casamento do William e da Mary, né? Que depois do casamento, ele permitiu que os desentendimentos o distanciassem da mulher dele. Em busca de reconhecimento e apreço, ficou cego para as necessidades da esposa. Para focalizar o sucesso profissional, conseguindo a muito custo, para esquecer os grandes e pequenas frustrações do dia a dia, buscando o quê? As pornografias na internet, e etc, etc. Então, existe consequência para quando você não valoriza quem você tem na sua casa. Isso eu falo que vale para o homem, mas conto também para a mulher. Muitas vezes a gente tem mulher que trabalha em casa, que ela é uma dona de casa, e o marido trabalha, ele não dá valor para ela. Valorize ela. Porque depois, quando a gente começa a tirar o respeito e a valorização, é isso que vai acontecendo. Vai criando um abismo entre eu e o meu cônjuge. E isso não deve acontecer. E aqui fala que Mary não sabia como quebrar a barreira que separava ela do William lá, né? E foi então que ela chegou ao ponto de quase desistir do casamento e se refugiou nas lembranças de um tempo que jamais voltaria. Que era o pior ainda. Ela não estava assim, eu achava assim, ela não estava desistindo do casamento dela só porque estava cansado. Por lembranças. Por lembranças. Que, minha filha, pode lembrar quando você quiser, não vai voltar atrás? Por lembranças. Ela estava arriscando tudo por lembranças do passado dela. Mas fala aqui, que a melhor parte é, nunca desista do amor, né?
As sessões de aconselhamento familiar fizeram o casal abrir os olhos. Outra coisa, e é uma dica bem legal que eu queria dar. Aconselhamento familiar, ou terapia, ou passar no psicólogo, ou a família inteira. Isso não é sinal de fraqueza. Às vezes tem muitas famílias que precisam, porque os pais às vezes não entendem os filhos têm um pouco de dificuldade para entender os pais, e etc. Mas eu sou orgulhosa o suficiente de falar assim, não, eu não preciso de ajuda nenhuma. Não preciso de pastor, não preciso de ancião, não preciso de ninguém vindo tomar conta da minha família. Porque eu já tive tantos filhos, para que eu vou precisar de um para ajudar? Irmãos, eu acho que o maior erro é quando você acha isso. O aconselhamento familiar e a ajuda de alguém, ela não é uma coisa ruim. Talvez ela vai abrir os seus olhos num ponto que você não consegue ver. Isso é uma ajuda. Isso é uma ajuda. E a gente tem que parar com isso. Às vezes achar e falar, não, minha família está bom e está ótimo. Irmão, tolo é aquele que não quer ver. Tolo é aquele que não quer ver. Está vendo o filho se isolando, está vendo isso, está vendo aquilo, e em vez de pedir ajuda, tudo bem, eu não consigo ajudar porque eu não consigo entender meu filho, são gerações diferentes. Então eu peço ajuda de alguém. Não tem problema nenhum você pedir ajuda. Então, vocês veem, irmãos, a gente tem que, pelo menos, abrir a primeira porta, que é falar, eu preciso de ajuda. E, irmãos, um psicólogo, ele não cuida de gente doida, que não tem mais solução, não, viu? Ele te ajuda a entender um pouco a outra pessoa. Ele te ajuda a te ajudar, ele está te ajudando ali. Porque, muitas vezes, o Edivaldo fala, mas, sei lá, eu não tenho uma conexão do Edivaldo para ouvir ele. Mas o irmão aqui falou comigo e eu posso ouvir ele, irmãos. E muitas vezes o que mais acontece ultimamente é isso. Ah, minha mãe não me entende, o meu pai não me entende. Alguém vai entender. E como um bom pai que eu posso ser, se ela não me entende, ô filho, eu não estou conseguindo te entender, você não está conseguindo me entender, pois então vamos passar num psicólogo para ele então te entender, porque eu quero que você se entenda. Muitas vezes o jovem hoje sofre porque ele não sabe o que acontece dentro dele e o pai também não sabe explicar. Cheguei uma vez na minha mãe e falei, mãe, estou sentindo uma angústia. Não sei o que é isso, não. Ela falou, nem eu. Falei, Jesus amado, estamos lascados, então. Aí eu falei, mas como assim? Você não sabe o que é isso? Ela, não sei, ué. É seu? Eu falei, mas você já sentiu, tem tantos anos de vida. Ela, mas eu não sei o que é isso. Aí eu falei, pronto, já era. Aí eu fui perguntar para outra pessoa, a pessoa veio explicar, tipo, ó, talvez seu filho chegue, mãe, eu estou sentindo um negócio por alguém. O que é isso? Não sei. Ixi, Maria, mãe, estou morrendo? Na verdade, não. Gente, é sério, eu já senti isso. Tipo, de gostar de alguém e achar que era um negócio muito ruim. E cheguei na minha mãe, eu não sei o que é isso. Eu falei, meu Deus, é uma coisa ruim. E não era só eu gostando de alguém. Então, vocês veem, às vezes é falta de comunicação. Mas se ela não soube me explicar, fala lá com o fulano. Eu me ajudei conversando com o fulano mesmo, né? Mas, tipo assim, pais, tenham a mente aberta, e maridos e família também tenham a mente aberta de que, às vezes, a gente precisa de alguém para abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos. E isso não quer dizer que tem defeito nenhum. E continuando aqui, né, diz assim, que nessa aconselhamento de casal, eles decidiram parar de trabalhar tanto assim, vender a casa, comprar um apartamento menor. O marido dela vendeu o segundo carro, decidiu que ele ia andar de transporte público, e aí eles começaram a dedicar mais tempo um para o outro. Você vê? Ali realmente foi dedicação, hein? Foi dedicação, queria salvar realmente o casamento. Mas essa é uma verdade. A gente precisa ter tempo uns para com os outros. Eu lembro o Edivaldo, ele foi em casa um dia desses e ele falou que ele trabalha, né, segunda a sexta aí, e nos fins de semana ele tenta sair com a filha dele. Porque a gente tem que arrumar tempo. Se eu não tenho tempo, é tipo assim, eu trabalho o dia inteiro, minha esposa trabalha o dia inteiro, eu chego de noite e eu falo assim, tô cansado também, vai cada um pro seu lado. Só no celular. E não, eu preciso ter tempo. E esse é o pior ainda. Quando eu chego cansado, meu esposo chega cansado, no exemplo aqui, e aí o que a gente vai fazer? Pega o celular e vai ficar a noite inteira. Em vez de conversar, saber como é que tá os filhos, como é que tá a esposa, como é que foi o dia dela. Parar e pensar, e aí, bem, como é que foi seu dia? Me conte, cada detalhe, viu? Porque eu faço muito isso. E é perguntar, fale os detalhes. Você acordou, você escovou os dentes, tomou o que de café? É falar isso, porque às vezes a gente é muito superficial também. Tipo assim, como foi seu dia? Foi bom.
Talvez nem foi, mas é uma resposta já de lei, sabe? Não, pergunte como é que foi os detalhes, comente. Depois você pode pegar no celular, mas saiba como é que a sua família está vivendo. Saiba como sua esposa está. Talvez ela tenha passado por um dia horrível e ela só não queira te contar. E foi isso que o William e a Mary decidiram, né? Eles decidiram viver um pouco, tirar um pouco da luxúria, mas viver um para o outro, dar mais tempo um para o outro. Olha, irmão, vocês estão vendo? Que bênção. E isso é um motivo de se orgulhar, viu, irmão? Por quê? Muitos hoje têm um complexo de que não precisam, né? São bons o suficiente, tá passando por maiores perrengues dentro de casa, mas deixa passar. Psicólogo não. Ó, mesmo, viu, irmão? Tem um lá em casa. Mas então, continuando aqui, e isso permitiria, aqui continuando a história deles, né, que fala, isso permitiria eles terem mais tempos um para o outro. Caminhar no parque, passear juntos. Também resolveram cancelar as contas nas redes sociais e compartilhar todas as senhas usadas na web. É tipo assim, se eu sei que eu tenho um problema na web, se eu sei que eu tenho um problema na internet, eu vou compartilhar a minha senha e vai ser tudo aberto aqui, eu e meu marido. Porque, fulano, João, eu tenho um problema, não consigo, sou meio viciado dessa internet aí, então, vamos deixar aqui as senhas compartilhadas. Por quê? Porque ele vai olhar. Ele vai olhar e vai saber o que eu estou fazendo. E continua dizendo assim, eles aceitaram que um ajudaria o outro na rede e ambos prestariam contas disso no aconselhamento conjugal. Em Tiago, se eu não me engano, agora não lembro o versículo, diz que se a gente se orar, se a gente confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros, a gente será curado. É a mesma coisa. O maior defeito nosso, e é tolice de novo, é a gente achar que consegue por si próprio. Errado. Divaldo, não sei mexer na rede social, me ajuda, como é que eu faço? Pedir ajuda. Muitas vezes ele não vai poder tomar minha rede social, não vai poder ficar aqui, mas ele vai poder estar me mandando mensagem sempre lembrando. Ele vai sempre poder me aconselhar, me ajudar nisso. Vai falar, você é forte, vai orar por mim em relação a isso. Porque às vezes eu peço oração, mas eu preciso falar, irmão, ora por mim porque eu tenho um defeito na internet. E é isso, para isso que serve o cônjuge. E é que eles fizeram isso, eles aceitaram um ajudar o outro. E então aceitaram que um ajudaria o outro e que também falariam a verdade e prestariam conta para a psicóloga lá. E, para a graça de Deus, né, o William e a Mary estão juntos até hoje. E estão mais unidos e mais fortes do que nunca. Porque hoje eles são sinceros e são unidos, né? E agora eu queria dizer aqui que existe no coração humano um profundo desejo por união emocional e afetiva. Existe, irmãos. Não adianta não falar assim, não existe. Meu coração não tem espaço para isso. Tem. Mas diz assim que isso só pode ser preenchido, primeiro, por Deus. Segundo, pelos relacionamentos humanos. Nós precisamos disso, de carne com carne, de uma pessoa humana que me ajude. E continua dizendo que em que há amor, comprometimento e entrega. Então, esse vazio, esse profundo desejo por união emocional, ele só vai poder ser suprido, primeiro, por Deus, por um relacionamento que seja de amor, compromisso ali e entrega total. E não é algo que surge do dia para a noite. Não acredite que é isso, viu? É mudança, é cada dia ali. Não se encontra em likes, relacionamentos instáveis, virtuais ou reais. Amor que preenche a vida e na realidade é uma construção que nunca tem fim. Eu comparei isso que nem o processo de santificação, irmão. Às vezes eu chegava no Serginho e falava assim, misericórdia, mas nunca acaba, a gente nunca para. E ele fala assim, nunca para. É tipo assim, é um processo que todo dia eu tenho que me renovar. É tipo assim, eu não chego num nível de santificação que acabou. Ai, consegui. Não, é todo dia. E aqui conta aqui, que fala que o amor que preenche a vida é na realidade uma construção que nunca acaba.
Eu sempre tenho que estar ali, ó, construindo e construindo e construindo. E parece que é uma construção que nunca tem fim, mas é uma construção que te devolve muita coisa. Melhora o seu relacionamento, maravilhoso. Fica assim, ó, incrível. E aqui, né, para terminar, fala umas dicas da irmã White. A irmã White, né, ela dá uma dica aqui que ela fala: os que se casam ingressam numa escola onde nunca nessa vida se diplomaram. Então, tipo assim, ela também está dizendo aqui, ó, uma escola, meu filho, que você nunca vai ganhar diploma. Sempre vai estar ali estudando e estudando. E ela também aconselha todos os casais a nunca desistirem do amor. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abriguem o pensamento de que a sua união é um erro ou uma decepção. Nunca pense. E muitas vezes para nós que somos jovens e que não somos casados, a gente não deve pensar nisso como o Edivaldo falou. Eu não devo começar um relacionamento já vendo o final dele ou achando que se não der certo, poderá ter um fim. Não. Eu tenho que... os meus pensamentos têm que ser de que a união não é um erro e nem uma decepção. Então, eu tenho que escolher bem para que não seja isso. E resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Que haja amor mútuo, mútua paciência, muita paciência, na verdade. Na minha família eu vejo ali que, olha, o conflito ali é a paciência, viu? Então, o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como seu princípio. Deixe de lado tudo o que te afasta do seu cônjuge e da sua família. Dedique-se ao que realmente importa. Por mais difícil que as coisas estejam em seu lar, esse é o seu lar, porque Deus deseja transformar em um pedacinho do céu. Irmãos, a gente então tem que fazer o nosso pedacinho do céu. E isso como família e também como cônjuge. Às vezes o nosso filho, ele precisa que o nosso lar seja um pedacinho do céu, um pedacinho ao que eles possam se abrigar. O nosso lar não deve ser um lugar em que ele não pode ir e ser quem ele é. Ele não pode levar os amigos dele e ser quem realmente é, que ele tem que ficar indo para casa da tia, para a cicrana. Não. O meu lar tem que ser um pedacinho do céu. O seu relacionamento com o seu esposo tem que ser um pedacinho do céu, porque vocês são a base de quem vê vocês, dos seus filhos. Então, façam da casa de vocês um pedacinho do céu. Dedique-se realmente ao que mais importa. Então, não deixe o inimigo acabar com o seu lar. Ele é um presente de Deus, ele é o seu pedacinho do céu aqui na terra. E é isso, irmãos. Espero que continue lendo o livro, porque está muito bom mesmo, viu, irmãos? Eu li, eu estudei e eu achei fenomenal. E são páginas bem curtinhas. E quando vocês forem verem, é uma história que intriga a outra, e é muito aprendizado. Então, que Deus abençoe vocês, que essas palavras possam ter ajudado, né? Que o Espírito Santo possa nos conduzir a sermos assim. Amém? Vamos colocar de pé para orar? Oremos. Maravilhoso Deus, gratos somos porque o Senhor nos dá a cada dia privilégios maravilhosos e somos completamente gratos a Ti por isso, ó Deus. Somos gratos pelo privilégio de amar e sermos amados por Ti e também de amar e sermos amados pelos nossos irmãos. Ó Deus, também sabemos que o Senhor tem uma pessoa ideal para cada um de nós, que o Senhor possa também nos ajudar a encontrá-las, conforme a Tua vontade, Senhor. Por favor, que o Senhor venha também restaurar, restabelecer e estar em cada lar aqui, Senhor. Que nós possamos quebrar o nosso ego e que a gente não possa achar que a gente é melhor do que ninguém, ou que não precisamos de ajuda, Deus. Sabemos que precisamos, e nesse mundo tão caótico precisamos mais ainda. E mais de Ti também, Senhor. Por favor, pedimos que o Senhor esteja em cada lar aqui representado, que o Senhor possa fazer uma grande obra e uma grande transformação. Que esses lares possam ser exemplos de como é o nosso relacionamento de igreja com Jesus, ó Deus. Que esses lares possam demonstrar Jesus, que as pessoas ao olharem possam ver Cristo em cada lar, em cada pessoa nesses lares, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Se temos pecado contra Ti, se temos feito coisas erradas, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, que possamos ser sinceros uns com os outros, que possamos orar uns pelos outros, para que sejamos curados, ó Deus, para que o Senhor volte logo. Por favor, a Deus, pedimos a sua santa direção também, pedimos a sua santa proteção, que o Espírito Santo e todos os seus anjos possam levar cada pessoa aqui em segurança, que possamos ser invisíveis aos olhos do inimigo, porque estamos debaixo das suas asas, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, perdoe os pecados, que no decorrer da semana o Espírito Santo possa falar conosco, que a gente possa aprender mais e mais. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.